Boa noite a todos, que Jesus abençoe, ilumine o nosso trabalho, que possamos na noite de hoje atender ao pedido que nos foi feito com mais um tema a respeito do Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de trabalho na Tua seara e rogamos, Senhor, a assistência dos bons espíritos para todos, nos nossos lares, aliviando as nossas dificuldades, as nossas tensões, as nossas dores, Senhor, iluminando cada canto da nossa casa. Abençoe, Senhor, fluidifique nossa água e acompanhe o nosso trabalho. Que assim seja. Nós vamos hoje fazer um trabalho que traz o título de A Terra e o Semeador. Antes disso, queremos dar feliz Ano Novo 2021, com toda a força, com toda a coragem, muito ânimo e muita alegria, tá? A vida passa muito depressa, nunca esquecendo isso. A vida passa célere e é importante que a gente tenha noção disso para aproveitar cada segundo, cada minuto, tá? Vêm os questionamentos por causa disso. Estarei eu caminhando pelos caminhos, seguindo o plano, feito para essa existência, andando pelos caminhos preparados pelos bons espíritos, combinados antes dessa existência, com minha autorização muitas vezes, se não tive a possibilidade de fazer escolhas, por ainda não estar pronta para isso? Será que estou atendendo às minhas necessidades preparadas pelos bons espíritos? Que tipo de criatura serei eu? Já tenho condições de saber, dentro da parábola do Mestre Jesus, o semeador, que tipo de terra eu sou? Será que eu já me preocupei em investigar que terreno eu represento? É possível identificar este terreno? Conhecer-se é a diretriz que os bons espíritos passam a todos nós. Ir para dentro. É difícil, é intrincado, é um caminho complicado. Hoje na Terra se derramam informações a respeito de como ir para dentro. A ciência, a filosofia, passam cursos e terapias e tudo mais para que a gente consiga fazer esse trabalho de introspecção, de busca de nós mesmos, de autoconhecimento. Mas nós, os espíritas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, totalmente esclarecido para nós outros, com ensinamentos da parte dos bons espíritos a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, com muita coisa bem explicado, sem deixar dúvidas, E esses espíritos amigos sempre à nossa disposição, na hora da meditação, da reflexão. Nós não temos ideia do que acontece, está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Mas eles estão aí, em grande massa nos dias de hoje, como nos fala o Senhor Divaldo, são falanges imensas descendo a terra para auxiliar a nós outros nesta transição. É necessário sim que tenhamos coragem para enfrentar a nós mesmos, para nos conhecer, nos aceitar e trabalhar em nós as nossas dificuldades. Algumas vezes, alguns companheiros se declaram ainda não serem espíritas, principalmente nos cursos ano 1, ano 2 de ESD, as criaturas reclamam que se acham em condições muito aquém daquilo que desejariam e, portanto, ainda não se consideram espíritas. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro. Diz que o espírita é todo aquele que luta por vencer as suas más tendências, Então, muitas vezes, sem sabermos, nós já somos espíritas. Sim, todo aquele que luta por vencer as suas más tendências já está no caminho, está batalhando para
para que o seu eu, o seu espírito, né, suba um degrau a mais. Tempos atrás, quando estávamos em Curitiba, frequentávamos na segunda-feira, frequentávamos a biblioteca pública, né, segunda de tarde, que era a nossa folga do trabalho, e num desses dias nos deparamos com uma obra extraordinária na biblioteca chamada Sermões Escolhidos, do Padre Antônio Vieira. E desses sermões, o que mais nos encantou foi a 60ª. E quando estávamos procurando um texto para falar, um tema, né, para falar no dia de hoje, nós também abrimos o celular para ouvir a primeira palestra que apareceu. Sabe quando a gente coloca no YouTube, e ali quem segue o Espiritismo, as palestras espíritas, eles colocam lá uma série de palestrantes, e a primeira que apareceu foi a Nete Guimarães, com o tema O que Jesus espera de nós. Se puderem, ouçam, aqueles que ainda não ouviram. É maravilhoso. E ela começa também falando na 60ª. Tínhamos pensado na 60ª antes, né? Quando pegamos o livro, porque depois eu adquiri num sebo aqui em Balneário Camboriú, esses Sermões Escolhidos, e temos o hábito de consultá-lo. Então, achamos nós que estávamos recebendo uma intuição do plano espiritual, um convite para falarmos no semeador, né? Nesta parábola lindíssima que Jesus registrou e que a explicou, aliás, a única parábola explicada aos discípulos por Jesus. Ele termina a parábola dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. E mais tarde, recolhido então, em particular com os discípulos, ele explica a parábola para que os discípulos entendam, que eles estão questionando: Senhor, por que falaste assim, sem que a gente possa entender? E ele explica então para os discípulos. E esta 60ª, o Padre Antônio Vieira discorre a respeito da parábola. E ele faz uma pergunta já no primeiro capítulo, que foi a pergunta que a Nete falou na exposição dela, na palestra dela: como nos primeiros dias tão poucos convertem tantos e hoje tantos convertem tão poucos. É para a gente pensar, refletir, né? E aí nós trouxemos esse tema e analisamos com muito carinho e estudamos e buscamos em diversas obras. E é como que se uma luz nos acendesse, os sentidos já sabíamos, mas é incrível o que acontece com as parábolas e ensinos de Jesus dentro de nós, quando nós retomamos o estudo, né? E foi por aí a minha reflexão, andando com muita força e muita vontade, e gostaríamos de dividir com os senhores sobre as propostas desta parábola, né? Coisas interessantíssimas. Eu encontrei a parábola em Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9. E ela começa assim: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, pegamos a tradução do Haroldo, né? Ao semear, ele coloca entre parênteses, uma parte caiu à beira do caminho. Começa por aí a nossa reflexão. O semeador, ele saiu a semear. Ele fez um movimento. Poderia dizer, o semeador semeou, ou estava semeando, ou começou a semear. Não, ele saiu a semear. Ele fez um movimento. Ele teve uma atitude de ir para frente, de ir adiante. Ele saiu a semear. Ele tomou uma decisão. Ele foi e partiu para semear. E ao semear, uma parte, que está entre parênteses, talvez porque não esteja bem especificado no texto original, uma parte caiu à beira do caminho. Veja só, ele não jogou a semente, ele não atirou a semente como se faz ao semear. A semente caiu
caiu. E aí que começa a história dizendo que uma caiu no pedregulho, né, numa terra cheia de pedras, com pouca terra. Aí então vem o sol, queima, a sementinha ela nasce, ela se rasga, ela nasce, mas é muito tenro o talo e as folhinhas, e aí o sol vem e seca-as, né? Deixa elas esturricadas, né? Ressecadas. E a segunda, aliás, a primeira, ele sai à beira do caminho. Isso, o primeiro é à beira do caminho. Os homens pisam, né? E as aves comem as sementes. A segunda ele derruba nas pedras, né? E a plantinha seca, fica esturricada. E a terceira é o espinheiro, cai no meio dos espinhos, os espinhos crescem, abafam. E enfim, a quarta queda das sementes cai em terreno bom. É 30, 60 e 100 por uma semente, né? Então a gente percebe que é um processo, né? Então, não existe uma conversão da noite para o dia, existe um trabalho. Em cada tempo e em todos os tempos, reencarnam na Terra pessoas que já estão no ponto, maduras para aquele trabalho. E são essas que são chamadas, lembra da parábola da vinha, em que as criaturas estão na praça e o Senhor vai lá e as contrata para o trabalho, vai na primeira hora, depois vai na segunda, na terceira hora, e toda vez que ele vai na praça, tem novas pessoas lá, né? E ele pergunta, por que não estão trabalhando? Porque nós não fomos ainda assalariados, nós não fomos chamados para o trabalho, então vão para a vinha, né? E ele faz assim toda vez que ele vai, justamente porque quando eu estiver pronto para o trabalho, eu estarei na praça aguardando. E muitos de nós estamos prontos para o trabalho. Por isso hoje estamos recebendo esses ensinamentos, porque é o Mestre nos convidando. Nesta parábola tem uma situação que nos deixa muito à vontade para dizer que ora somos semeadores e ora somos terreno. A semente é indiscutível, a mensagem do Mestre. Mas se nós prestarmos a atenção, ele não disse quem foi que saiu a semear. Ele não falou que foi um pregador que saiu. Ele disse, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. A beira do caminho é no lugar onde as criaturas não têm interesse, elas estão andando, elas não baixam a cabeça para olhar, elas estão sem rumo ainda, estão meio perdidas, elas ainda não têm consciência, talvez nem estejam prontas. É o começo da nossa história, vamos dizer. E nem se importam eles que as aves comam as sementes, não faz diferença. Já das pedras, quando a semente cai nas pedras, ela se esforça e consegue, porque a semente é boa, e ela consegue se rasgar, se romper, né, e deixar que o raminho tenro saia. Mas o sol a queima, né? Entendemos como o nosso coração endurecido. O Mestre ensinou aos discípulos, o coração endurecido. E nós temos com facilidade esse coração endurecido, apesar de já não estarmos mais em situação de pensar desta maneira. Mas quantos de nós, ao estender a mão para uma criatura que bate na nossa porta, um mendigo todo sujo, um maltrapilho, nós damos uma roupinha, ou damos um pedaço de pão, ou damos alguma coisa para ele, e ele meio tonto, meio desequilibrado da vida, chega na esquina e solta. Logo mais nós saímos e vimos aquilo que nós damos jogado na rua. O que a gente pensa? Viu? O que adianta dar para esses mendigos? Olha que eles jogam na rua, eles não valorizam o que eles ganham. Então não é possível que isso continue assim. A gente faz assistencialismo, a gente tem que... E a gente vai fazendo um julgamento assustador, né?
E isso é com tudo, tipo, você dá uma chance, você perdoa, você releva, depois a pessoa vem de novo e apronta, você está dizendo, e então, o que eu vou fazer? Se toda vez que eu perdoo, que eu dou nova oportunidade, essa criatura abusa de novo de mim, esquecendo os 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, né? 70 vezes 7 vezes, pontinhos, e vai até a eternidade. Então, é este coração endurecido que Jesus falava. E Jesus falava também dos espinheiros, né? Que sufocavam, que afogavam, né, a plantinha até que ela morresse. E o que é isso senão os nossos interesses mundanos, as coisas do mundo, o nosso trabalho, o nosso crescimento pessoal no mundo, né? Aquela questão de ter uma posição, de ter um poder, né? Financeiramente muito estável, que nossos filhos, nossa família estejam no topo, né? Sejam mais inteligentes, sejam mais capazes, sejam mais avançados. Então nós vamos pensando, isso tudo vai sufocando, porque vai alimentando de forma exacerbada o orgulho e o egoísmo que existe dentro de cada um de nós. Lembro muito bem quando trabalhávamos na escola que as mães diziam assim, não emprestem o material, não emprestem, porque eu não vou comprar mais. Pessoas com bastante poder aquisitivo se referiam assim, desta maneira. Estou cansado de te dar e você volta sem. Não empreste a ninguém. E a gente sabe que a criança, nesta idade em que ela perde o material, que é a idade escolar, menos de 7 anos, é a idade fundamental para que a gente possa ensinar a criança a ter a virtude, né? A ser caridosa, a dividir o que possui. Então tudo isso está aí no terreno dos interesses, né? Do espinheiro. E enfim, a terra fértil, que é 30%, que é 60% e que é 100%, nos mostrando que na condição de terra nós temos que ter paciência e dar tempo ao tempo. Já ouvi esta frase que eu não sei dizer de quem, o que o tempo não constrói, o tempo não respeita. Nós temos que ter esta consciência de que é preciso um processo de amadurecimento, de trabalho íntimo, de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de exercício. Porque essa questão aqui de cair a semente é fundamental para que a gente compreenda isso. Você está encantado com o que você está sabendo a respeito da mensagem do Mestre? Seja na doutrina espírita, seja em outras doutrinas, você está maravilhado com o Sermão do Monte e você não consegue mais ficar do jeito que você está, alienado dessas coisas. Então, você sai num movimento para a transformação. Você não quer ser mais a criatura que você tem sido até hoje, então você vai. Então, o semeador sai. E você, quando sai com essas ideias novas dentro de você, você sai compreendendo, você sai perdoando, você sai auxiliando, você se torna mais manso, mais pacífico. Tem horas que de novo volta aquela criatura antiga, mas é um processo, é preciso aceitar. Retome de novo a história, assim que passar aquele momento trevoso, retome de novo tudo outra vez. Porque quando você sair a semear, quer dizer, a transformar, você está semeando dentro de você, esta semente vai cair também por onde você passar. Você está andando dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na sociedade, né, nos encontros festivos, dentro da tua casa espírita, você está em movimento e as sementes estão sendo debulhadas.
estão se derramando, estão caindo mesmo, né? Então, você está fazendo o trabalho do semeador, né? O trabalho. E em outro momento, na companhia de outros irmãos, que também como você, tiveram uma atitude renovada, você é terreno. Porque assim como você derruba a semente, você as recebe também. Recebe daqueles que caminham contigo, de qualquer forma que seja. Tem uma coisa interessante que eu vi esses tempos mostrarem o joio e o trigo, e os dois são muito iguaizinhos, né? Por isso que Jesus ainda diz, né, que não podia ser retirado o joio, né, antes que o trigo ficasse maduro, para poder fazer a limpeza corretamente. Porque se vamos tirar enquanto o trigo está verde ainda, corre o risco de arrancar o trigo também e perder a safra. Então, às vezes, nós não estamos ainda maduros para certas situações. E aí nós vamos querer arrancar o joio e sofremos com isso, além daquilo que temos condições para sofrer, e aí então nós nos prejudicamos. Então essa questão aqui do joio e do trigo pode-se entender também que quando cai a semente, às vezes ela não é joio, ela não é trigo, ela é joio, né? Nós não sabemos exatamente quando que o que nós estamos fazendo é correto, né? A Nete Guimarães faz uma alusão a um irmão, né, que diz assim, ele estava explicando uma fala de Jesus e a pessoa não entendia, disse assim, você não vai entender isso, seu idiota, né? Quer dizer, a criatura está ali derramando trigo e de repente, entre o trigo, ela está também jogando joio. Por falta de paciência, por intolerância, até por cansaço físico às vezes, a gente ainda numa condição pequena como está, a gente se perde. Então é importante que a gente dê valor, mas valor nos mínimos detalhes da nossa vida, para que sejam sementes boas, que sejam trigo, né? Então, digamos que, mas eu não sou expositor para ficar lançando sementes ou derrubando sementes. Não precisa ser expositor. Aliás, o expositor talvez nem deixe cair sementes dependendo do trabalho que faz, porque não é fácil atrair as criaturas para a nossa fala, não é fácil. Às vezes eu vou ter muito mais sucesso limpando o banheiro da minha casa espírita do que no microfone falando para os meus irmãos. Nós precisamos entender isto. E os dois trabalhos são muito importantes, igualmente importantes. Porque lá no banheiro da minha casa espírita, eu estou eliminando as bactérias físicas. E aqui eu corro, se tiver sorte, né, o risco de eliminar as bactérias espirituais, né? Fazendo uma analogia, é isso. Então, não importa o serviço a que eu sou chamado na seara do Mestre, não tem importância, tanto que eu faça muito bem feito. E é o fazer bem feito que gera fruto. As árvores, quando elas são muito enfeitadas, lembra da figueira coberta de folhas verdes, folhas brilhantes e maravilhosas? Não tinha mas nenhum fruto sequer. Às vezes, até se você olhar o figo, a figueira do nosso figo aqui, quando ela recebe os figos, né, aqueles figos bonitos, caem-lhe as folhas, fica lá o figo penduradinho com pouquíssimas folhas na árvore, mostrando que não é esta aparência, exuberância daquele trabalho que estamos fazendo que vai fazer a diferença, que vai dar frutos saborosos, não é? São os trabalhos simples, humildes, mas corajosos,
desprovidos de qualquer orgulho, né? Quando ele é feito com amor, com o coração. Quando você vai dar um pão no teu portão, que os teus olhos sejam olhos de amor, capaz de envolver a criatura, capaz de ver nela um irmão igualzinho a você perante Jesus. Talvez até em condições melhores que nós mesmos. É isso que nós precisamos pensar. Quando estendemos um agasalho, olhar bem se vai realmente servir aquela pessoa, aquele agasalho, se vai dar a ela o calor que ela precisa. Abençoa este agasalho, abençoa este alimento, fluidifica tudo que você estende para o teu irmão, seja a palavra, seja um bem material, não importa. O que importa é deixar cair a semente e a boa semente, a boa semente. E vai que o irmão é um terreno fértil, capaz de dar até 100%. Porque nós não podemos nos fiar nas aparências. Não são as aparências que contam. É o interior, é a essência. Essa nós não podemos ver. Então nós temos sim que estender a mão com muito amor. Mesmo que seja um irmãozinho com muita dificuldade ainda, mais responsabilidade nós temos, mais compromissos nós temos. Jesus disse: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então tenhamos esses ouvidos de ouvir. O caminho, as pedras, os espinhos, a terra boa, são sim os diversos corações dos homens. São também o semeador, Porque quando nós assumimos a condição de seguidores do Cristo, nós levamos junto conosco aqueles que prestam a atenção em nós, que passam a seguir os nossos passos, muitas vezes por admiração. Quem já não ouviu uma pessoa dizer assim? Isso eu até conversando com uma amiga minha pela internet, ela disse que disseram para ela assim: bah, Rose, hoje uma pessoa no mercado diz assim para mim: ah, Lúcia, você é espírita? Ela disse: sou sim, sou espírita. Ah, eu sabia. Ela disse: por quê? Pelo teu jeito de ser, pela maneira como você age, pela maneira como você vive. E ela ficou feliz da vida. Ela disse: veja, Rose, eu que não faço nada, achei que não fazia nada pela doutrina. E agora, essa pessoa que não é espírita, ela percebeu pela minha maneira de ser. Então, nós temos aí o ícone, né, disso tudo, que é a terra fertilíssima do nosso amado Chico Xavier, semeador inigualável também aqui na terra. Então, esse irmão elevou o nome de espírita à condição máxima. Nosso Divaldo aí, que continua extraordinário, também elevando a nossa condição de espírita a uma altura extraordinária. Então nós precisamos honrar este nome de espíritas, trabalhando esta nossa terra, conhecendo as entranhas dessa terra, tirando dela o que pode prejudicar as raízes. Precisamos examinar da nossa planta, precisamos adubá-la com conhecimento, com muito entendimento, também com muita caridade, com muita abnegação, com muito devotamento, como nos diz o Evangelho. Ter coragem, né, para enfrentar as dificuldades e trabalhar na caridade, porque nós sabemos que Chico, que Divaldo cresceram justamente porque eles trabalharam diuturnamente pelo próximo, auxiliando de todas as formas possíveis, materialmente e espiritualmente. Dentro da doutrina espírita, cada um de nós deixa, né, cair semente por onde anda, deixa cair. Então vamos tomar cuidado com a nossa terra,
e com a nossa sementeira, né? Vamos trabalhar arduamente por isso, não esquecendo que é um processo, que nada acontece da noite para o dia, que é um trabalho, né? E essas condições evolutivas em que nós nos encontramos e essas outras que nós buscamos, né? Ela acontece a partir do momento que nós conseguimos entrar dentro de nós mesmos, né? Ver a nós mesmos, ter olhos de ver, um espelho para nos ver, né? E uma luz que nos ilumine para que a gente consiga aceitar esta nossa condição. Aceitando esta condição, vamos ser capazes de trabalhar em nós as dificuldades, trabalhar com coragem, com despreendimento, elevando sempre, sempre a condição de discípulos do Mestre Jesus, elevando a condição do trabalho que nós fizermos, sim, porque o discípulo tem que fazer jus ao seu salário, né? Disse Jesus, trabalhando ativamente na doutrina de amor, né? Da doutrina de devotamento e abnegação, tá? É preciso saber que tipo de terra, juntar tudo isso que nós falamos e entregarmos-nos de corpo e alma, né, no trabalho pelo próximo, estudando e aplicando o conhecimento nos exercícios que surgirem, porque vão surgir. O trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E a avaliação também, né? Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, muita força de vontade, muita coragem, muita aceitação, alegria de viver, principalmente alegria de viver. Não esqueçam que Francisco de Assis costumava dançar na rua, dançar de felicidade, com seus pezinhos descalços e sua roupa rota, né? Gratidão por tudo, compreender, perdoar e amar, indulgência para com os outros e severidade para conosco mesmo. Divulgar o Evangelho é preciso ação, a atitude, é preciso sair, não esqueçam, sair a semear. É fundamental envolver-se nessa semeadura a ponto das sementes caírem naturalmente. Tá? A ação é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas amar para valer, né? Com indulgência total e muita coragem para dar o primeiro passo. Indulgência total, ver no outro um irmão, talvez necessitado, e muitas vezes o necessitado somos nós. Não esquecendo disso. Abençoe-nos, Jesus, ilumine-nos e que possamos, na noite de hoje, ao encostar a cabeça no travesseiro, refletir acerca da terra e do semeador. Jesus, abençoe-nos e continue iluminando a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas casas, a nossa família, os nossos amigos e inimigos também, Senhor. Que assim seja.